Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites e hoje naquele formato de perguntas e respostas, um formato diferente, né? Por esse formato, os debatedores têm tempo fixo para responder e para comentar as respostas, de sorte que a discussão fica mais equilibrada, pelo menos esse tipo. E o tema a ser discutido hoje foi sugestão de um telespectador. A Bíblia Sagrada fala em anjos e fala no arcanjo Miguel, né? São poucos os anjos que têm nomes declinados na Bíblia, né? O mais conhecido é o Gabriel, que inclusive conversou com a Virgem Maria, né? E tem o arcanjo Miguel, mencionado inclusive no livro de Daniel, lá no Antigo Testamento. Pois bem, existem alguns grupos cristãos que veem razões nas Escrituras Sagradas para identificar o arcanjo Miguel com a pessoa do Senhor Jesus. Então, Jesus e Miguel seriam, no fundo, a mesma pessoa em manifestações diferentes. Outros grupos não entendem assim. Jesus é uma pessoa, o arcanjo Miguel é uma outra pessoa e por aí vai. Como nós recebemos a sugestão de um telespectador, que depois vai inclusive ganhar um presente da produção do programa, nós pautamos o tema, conseguimos convidados que aceitassem discutir o assunto, porque essa é outra dificuldade, né? Sugerir é fácil, trazer quem queira debater com isenção é outra história, né? Mas nós conseguimos, graças a Deus, e por isso hoje o debate em forma presidencial, como a gente chama aqui, vai ser exatamente em torno desse tema. É possível que, por meio das Escrituras, compreendamos que Jesus e Miguel sejam a mesma pessoa? Sim ou não? E principalmente, por quê? Preste atenção nos argumentos que vão ser aqui levantados. Você vai ter inúmeras oportunidades de ouvir os dois ao longo do programa e no final você pode tirar suas próprias conclusões. E caso isso possível, você ainda pode inquiri-los por meio do contato postado no site do programa. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Agrade, eu quero dar as boas-vindas a você e dizer que há um presente esperando para ser seu, um presente da Agrade. Só tem um, então eu vou sortear entre aqueles que votarem na enquete de hoje, que está postada lá no site do programa, vejamsó.com.br, vai lá, vote na enquete e você está qualificado ou qualificada para o sorteio que a gente vai fazer hoje e também para o outro sorteio que a gente vai fazer no final da semana, tá bom? Tenho certeza que você está curioso para saber quem que são os debatedores de hoje. Temos uma estreia, né? Um deles não, o pastor Thomas Tronco dos Santos, já esteve aqui algumas vezes, é da Igreja Batista Redenção. Paz, pastor Thomas, tudo bem com o senhor? Sempre um grande prazer estar aqui, está tudo bem. Onde fica a Batista Redenção aqui em São Paulo? Fica na Avenida General Ataliba Leonel, número 3780, na Parada Inglesa. E o nosso site é www.igrejaredenção.org.br. Quem entrar lá e conseguir ler tudo que tem lá, assistir todos os vídeos, ouvir todos os sermões, ganha um presente. E já não dá mais para ver de tanto, então pode entrar que tem conteúdo lá. Muito obrigado pela presença do senhor. Voltando ao programa. E estreando no programa, pela primeira vez, temos aqui o irmão evangelista Marcos Alves, que é evangelista da Igreja Adventista do Sétimo Dia e um dos apresentadores do programa A Verdade para o Tempo do Fim, na companhia do irmão Alexandre Bernardes, lá na Musical FM. Paz e graça, pastor Marcos. Evangelista Marcos, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. O programa A Verdade Fim é só aos domingos, né? Só aos domingos, do meio-dia às 13. Das 12 às 13 horas. Exato. E a Igreja Adventista que o irmão ministra, onde fica? Fica ali na região de Interlagos, próximo ao autódromo. É uma igreja que eu me transferi recentemente, então não sei ainda o nome. Uma região próxima ali onde eu moro, né? Então isso é essa preocupação. Mas é ali próximo do autódromo de Interlagos. A Igreja de 27º Dia de Jardim Interlagos. Então, quem quiser depois o endereço, é só entrar no site vejamsó.com.br, tem o contato do evangelista Marcos, lá você manda um e-mail perguntando, depois o irmão responde. Ok. Dando o endereço, né? Ok, obrigado. Tá bom.
Vamos ver a matéria que apresenta o tema que nós vamos discutir hoje no formato presidencial. Para você, Jesus e Miguel são a mesma pessoa? A Bíblia em nenhum lugar identifica Jesus como Miguel ou como qualquer outro anjo, mas há pessoas que acreditam que sim. Porque a qual Jesus disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: Faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Os anjos são chamados de filhos de Deus em Gênesis e Jó. Mas aí vemos que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo. Alguns conseguem enxergar nessa passagem uma clara distinção entre Jesus e anjos. Também falam que a autoridade de Miguel e de Jesus pode ser vista através da comparação em Mateus. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Outros utilizam versículos diferentes para fazer referência de que Jesus e Miguel são, sim, a mesma pessoa. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Miguel é o único anjo na Bíblia que é chamado de arcanjo. Mas será que podemos relacionar a palavra príncipe para os dois, Jesus e Miguel? Sabemos que Jesus é Deus encarnado. E Miguel, quem é? Será correto dizer que Jesus e Miguel são a mesma pessoa? Descubra agora no programa Vejam Só. É isso aí. Muito bem. E você participa do programa votando na nossa enquete, tá? Já vou pôr a enquete no ar agora, porque no programa de hoje deu um maior problema. Então vamos lá. A enquete está lá no vejamsó.com.br e pergunta: em sua opinião, né, Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa? Primeira resposta, sim, né? A segunda resposta, não, ou a famosa não sei. Se você votou na enquete, você já está com o seu nome inscrito para os sorteios. O que eu vou sortear hoje é o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, que vai ser esse relógio aí, ó, tá? Relógio muito bonito para você pôr aí na sua frente e lembrar que o tempo está passando e Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, como é que ele vai te achar? Ele vai te achar legal, bem, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos, ou ele vai te achar planejando se preparar para vir a servir ao Senhor Jesus melhor? Não perca mais tempo. Por isso que a Grade fez um relógio. Né? Você pega anota agora, não adianta ligar nesse ponto, mas amanhã, no horário comercial, você liga para 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819, liga lá e pergunta: olha, eu moro em tal lugar. Eles vão te dizer quais são as filiais da Grade próximas da sua casa. São mais de 600 no Brasil inteiro. Todas elas têm o curso bíblico. Eu queria conhecer a Bíblia. Então, a Bíblia você pode estudar na Grade, em todas as filiais tem. Muitas filiais têm outros cursos, né? Algumas só têm o curso bíblico, outras têm análise bíblica, tem curso focado, por exemplo, em escatologia, tem teologia
bacharelado, tenho teologia livre, tenho pós-graduação em teologia, tem curso de inglês e espanhol usando a Bíblia, curso de música, tem curso de capelania, Libras, língua brasileira de sinais, evangelismo, tem uma infinidade. Então, liga lá e pergunta quais são os cursos, além do bíblico, ministrados na filial perto de você, tá bom? Operadora 11 31 15 08 19. O pastor Thomas nasceu em que ano? Eu em 73. 73. O evangelista Marcos nasceu em? 65. 65. O senhor é mais velho, então, sim, certo? Então, o mais velho sempre começa, tá? Okay. O evangelista Marcos Alves, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, está conosco. Ele também é um dos apresentadores do A Verdade para o Tempo do Fim, programa de rádio, né, junto com o irmão Alexandre Bernardes e outros, né, que fazem parte daquela equipe. Hoje ele está conosco. O senhor, a partir do próximo bloco, o irmão vai formular perguntas que o pastor Thomas terá 3 minutos para responder. Uma vez que ele tenha respondido, o irmão terá 3 minutos para comentar a resposta. Dizer por que aceita, por que não aceita, o que gostou, o que não gostou, enfim. Ok. Tá? Depois vira. Sim. Tá? Nós não temos tréplica. Certo, pastor Thomas? Certo, o senhor está acostumado, não tem. Então, uma vez que ele fez o comentário, a palavra volta para o senhor fazer outra pergunta. Não pode ficar, não, mas aqui, entendeu? Okay. Quem gosta de tréplica é o pastor Elias. Ele gosta. E o telespectador vai ouvir tudo e vai, depois, ao final do programa, julgar. Mas nesse bloco não tem tempo definido. Vou pedir ao irmão fazer um resuminho bem objetivo de qual posição o senhor vai defender em relação ao tema. Eu defendo a posição de que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Defendo a posição de que Miguel é um título, como o nome mesmo diz, quem é semelhante a Deus. Essa é a posição que eu defendo. Então, Jesus e Miguel são a mesma pessoa. A mesma pessoa. Tá bom. Obrigado. Pastor Thomas Tronco, da Igreja Batista Redenção. O senhor já participou de inúmeros debates aqui, né? Qual vai ser a posição que o senhor vai defender? Que Jesus e Miguel não são a mesma pessoa, não há nenhuma indicação. E é estranho que seja defendido algo assim, porque o benefício disso seria nenhum. Miguel é tão pouco citado que, se fosse verdade, não traria benefício nenhum para a cristologia. A cristologia é tão rica nas Escrituras, não ganharia nada com isso. Mas ela tem muito a perder. O sistema hermenêutico usado para se afirmar que Jesus é Miguel abre a porta para diversas heresias que atacam a bibliologia, atacam a própria cristologia e atacam a própria doutrina da Trindade, a coesão, a unidade perfeita das pessoas dentro da Trindade, havendo diferença entre elas. Não estou dizendo que o Adventismo defende o que os testemunhos de Jeová defendem, que Jesus é de fato uma criatura, mas eu acho que até por uma inocência teológica, abre-se uma porta para que ninguém quer. Então não tem lucro, mas tem um monte de prejuízos, de modo que ninguém deveria defender isso. A única razão de se defender isso é porque a profetisa Ellen White, no seu livro Primeiros Escritos, se eu não me engano, na página 164, 165, ela identifica, ela conta aquele episódio da briga pelo corpo de Moisés, só que ela não fala que é Miguel, fala que é Jesus. Uhum. Então o Adventismo se vê obrigado a sancionar isso, porque não fazer isso significa chutar fora a profetisa, significa dizer que o livro está errado, que ela tem erro. Então eles são obrigados a defender isso, não lucrando nada e abrindo a porta para uma série de prejuízos graves para a ortodoxia bíblica. Vamos ver quais são os motivos que eles têm, além desse que o senhor mencionou, né? Por isso que o programa é chamado de presidencial. Eles vão se inquirir mutuamente, quem vai ter o evangelista Marcos Alves, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o mais velho. E você anote, ouça, se quiser grave o programa, né? Para depois você tirar as suas próprias conclusões, tá bom? Antes de chamar o intervalo, o que eu tenho que fazer mais aqui? Sim, eu tenho que premiar a pessoa que fez a sugestão, né? Foi o Wagner Aparecido, ele mora em Montes Claros, lá no interior
no norte das Minas Gerais. Morei 10 anos em Grão-Mogol. Ah, é? Ali perto Conhece de Montes Montes Claros? Claros? Conheço. Morei um tempo em Montes Claros. Grande cidade. Grande, bonita, quente. Perto da Bahia, né? O Wagner Aparecido vai ganhar esse livro aqui. Ele usou o Facebook para fazer a sugestão. Esse livro tem a ver com escatologia um pouquinho, né? Israel, Povo Escolhido, né? Um livro publicado pela editora Vale da Bênção, do irmão Ignaldo, que de vez em quando você vê aqui no programa. Então, presente. E se você quiser ganhar presentes da produção, faça como fez o Wagner Aparecido. Vá ao site do programa ou use o Facebook, tanto faz, né? facebook.com/programa Vejam Só, e põe a sua sugestão. Olha, eu gostaria de discutir o tema assim, sabe? Como fez o Wagner, né? Segundo as Escrituras, é possível que Jesus e Miguel sejam a mesma pessoa? Se o tema for pautado, você ganha o presente, tá bom? Vamos lá, o que mais que eu tenho que fazer? Porque no próximo bloco é só a inquirição deles. Muito bem, acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Eu tenho que mandar um ósculo santo, que eu tinha que ter mandado ontem e não mandei, para o irmão Nilson, da Igreja Batista em Guarapari, no Espírito Santo. Irmão Nilson de Guarapari, lá no Espírito Santo. Ele assiste ao programa todas as noites, né? Queria o livro do pastor Serafim. Mandei o pastor Serafim ligar para o senhor, tá? Eu já pedi para o pastor Serafim ligar para o senhor. E um ósculo santo, então, irmão Nilson, aí da Batista de Guarapari. Muito bem, esse é o programa Vejam Só. E hoje é o dia do debate em forma de perguntas e respostas dos dois representantes. O primeiro deles é o representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é o evangelista Marcos Alves, né? E o segundo é o representante da Igreja Batista Redenção, Thomas Tronco dos Santos. Evidentemente, irmãos, quando eu falo representante de uma igreja, representante de outra, nenhum dos dois tem procuração de suas denominações para falar em nome delas. Eles falarão em nome deles, tá? Certo, pastor? Certo, evangelista? Certo. Lógico, claro. Né? Senão eu teria que trazer o presidente das denominações aqui. E nós não estamos discutindo denominação, nós vamos discutir o seguinte. Segundo as Escrituras, é possível que Jesus e Miguel sejam a mesma pessoa? Esse é o que a gente chama de GC, né? O tema do programa. Tá? Segundo as Escrituras, é possível que Jesus e Miguel sejam a mesma pessoa? Para você que sintonizou depois do início do programa, está aí. E quem vai começar as inquirições será o irmão evangelista Marcos Alves, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O senhor pode fazer a sua primeira pergunta, irmão. Ok, então. Vamos lá. Em Daniel capítulo 12, temos ali uma cena, livro selado. Em Apocalipse capítulo 10, é nos revelado a respeito de um livro que se encontra aberto. Esse livro aberto se acha na mão de um anjo forte. Se Miguel não é outro nome dado a Jesus, esse anjo forte não seria Jesus? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Qual que é o texto onde aparece o anjo forte? Aparece em Apocalipse capítulo 10, verso 2. Vamos ler o texto? Vamos ler? Em Daniel capítulo 12, vamos então... vamos ler os dois textos para não contar o tempo na resposta. Vamos lá. Já foi visto ali... Vou citar. 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Ponto. Quem falou isso para ele? Isso aqui, quem fala é Miguel. Miguel fala isso para Daniel. Capítulo 12, verso 4. Daniel. Agora vamos ali para o livro de Apocalipse, no capítulo 10, já citado. Então, só para referir aqui que estamos falando, no verso 1 diz: Vi outro anjo forte, descendo do céu envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. Rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. Descendo, logo abaixo nós temos aqui a citação que é da 2, tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Contextualizando então. Se Miguel fala ali no capítulo 12, no livro selado, temos um anjo forte com o livro aberto. Se este anjo forte não é Miguel, esse anjo forte seria quem? Jesus?
O senhor entendeu a pergunta? Entendi. 3 minutos para a sua resposta. Não faz sentido nenhum, porque nem se trata do mesmo livro. Em Daniel capítulo 12, tem-se uma ordem para Daniel encerrar o livro dele, o livro que ele está escrevendo. Não se trata dos livros, os livros celestes, né, citados em Apocalipse, capítulo... aliás, em Apocalipse, né, são vários. O livro da vida, o livro das... Aqui não tem nada a ver. Aqui em Daniel, capítulo 12, ele está falando, encerra as palavras desse livro aí. É a revelação que está sendo dada a Daniel. Pegar esse livro e identificar com aquele, para pegar aqui o Miguel que falou para Daniel, para saber quem é o anjo que segura aquele livrinho. Isso aqui nem no Circo du Soleil dá para fazer uma teologia dessa, de tanta cambalhota, de tanta pirueta para fazer, não tem relação nenhuma uma coisa com outra. Não é possível fazer esse tipo de defesa. Desse tipo de hermenêutica na introdução. Esse tipo de hermenêutica de malabarismo, de fazer tudo que... Ou seja, eu tenho um sistema teológico. A profetisa deu um sistema teológico, agora eu tenho que fazer a Bíblia caber nele. E não cabe, mas então eu vou dar meu jeito, eu jogo daqui, eu dou uma pirueta dali. E essa pirueta, eu vou falar, foi uma das mais criativas que eu já vi. Porque esse livro aqui é o de Daniel, o arcanjo Miguel nem é o arcanjo que está falando com Daniel, o anjo que fala com Daniel no seu livro é Gabriel. Aqui ele se refere a Daniel no começo do capítulo, a Miguel no começo do capítulo, não é ele o interlocutor entre Deus e Daniel, ele é identificado como Gabriel no livro. E ainda que fosse Miguel falando aqui, associar esse livro com o livro de Apocalipse, com o anjo que está segurando ele na mão para dizer que é Jesus, como um anjo forte, eu não sei nem o que falar mais sobre isso, não tem o que falar. Não tem, isso não é hermenêutica, isso não dá para fazer esse tipo de associação. Qualquer ouvinte em casa conseguiu perceber. Não sei. O senhor encerrou a resposta? Encerrei. Muito bem. Então, agora, o evangelista Marcos vai comentar a sua resposta, também tem 3 minutos. Pastor, o senhor teve uma grande oportunidade de tentar esclarecer, o senhor falou muito bonito. É bonito falar em hermenêutica. E por falar nessa questão de hermenêutica, aqui em Isaías capítulo 28, verso 13, fala assim: assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam por trás e se quebrando e sem lá sejam presos. O senhor falou bonito, é bonito falar em hermenêutica. Só que o senhor, fazendo um retoque, o senhor comentando a respeito de Ellen White, que fez, não, Henri Matthew defende, Calvino não contesta essa questão. Então, não é Ellen White. E o senhor verá que não é Ellen White pelo seguinte: o senhor falou tanto em hermenêutica, né, pastor? Agora veja só, comentário de Beacon, está traduzido, ele faz um link linguístico entre essa questão que foi colocada agora sobre o livro, inclusive sobre a questão do anjo. E não é Gabriel, viu, pastor? Sinto muito dizer, porque aqui diz assim o seguinte: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e jurou, a direita e a esquerda, e jurou pelo céu aquele que vive eternamente. Olha o que ele diz. Não é Gabriel, tá, pastor? Agora, voltando a essa questão... Mas aí tem o nome dele? Tem, ó. Nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe, defensor dos filhos do seu povo. Agora vamos dizer, esse homem está vestido de linho, não é? Quem é esse homem aqui vestido de linho? Onde aparece Miguel de novo. 10, versículo 5. Levantei os olhos e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro e de ufaz. A quem está se referindo? A Miguel. E novamente é Miguel aqui, referindo-se inclusive às vestes deles. É o quê? O homem vestido de linho. Então temos 3 personagens aqui. Um, que é Miguel, que está ali no rio, com os pés postados no rio, e de uma banda a outra temos 2 santos, 2 anjos, dialogando, conversando. Então, pastor, o senhor falou tanto nessa questão, agora tem algum tempo? 50 segundos. Sim. Vamos lá, então, aproveitando. Pastor, o senhor comentou aí que não existe, que precisou usar malabarismo. Pois bem, este anjo que está aqui, pastor, ele tem uma referência muito clara, inclusive com a questão do livro. Em Apocalipse 1, verso 15, nos fala a respeito do quê? Está cingido até os ombros, vestes talares,
é o mesmo personagem que aparece em Daniel 10 e 12. Voltando, de novo, que esse personagem aqui, os olhos, a face dele brilha como o sol. Lembramos o quê? Mateus, no momento da transfiguração. Está o quê? Mateus 17, versículo 12. Em Apocalipse 1, 16, vemos a descrição. O que seria que o senhor vai lembrar quando eu ler isso daqui? Eu não preciso nem ir para lá, que o senhor é um homem conhecedor das Escrituras, assim eu presumo, que vai ver qual é a descrição desse ser. O seu corpo era como o berílio, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras como o estrondo de sua muita gente. Irmão Marcos, acabou o tempo. Acabou o tempo, desculpa. Não tem problema. O senhor discorreu sobre vários versículos aí. Agora é a vez do pastor Thomas Tronco dos Santos, da Igreja Batista Redenção, fazer a primeira pergunta dele. Muito bem. Evangelista, Jesus tem poder e autoridade para vencer Satanás? Sim, tem. Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Tem. Bom, o senhor tem 3 minutos para responder. Sim. Eu sei o que o senhor está querendo se referir, pastor. O senhor está querendo voltar ali, pegar essa questão aqui de Judas, verso 9, né? Vamos ler, vamos acompanhar. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Tudo bem. A resposta que eu tenho para isso é o seguinte, pastor. Vamos lá para Zacarias, capítulo 3. O que Zacarias, capítulo 3, tem a nos informar sobre essa questão? Lá temos o seguinte, verso 1 em diante. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe impor. Nós sabemos pelas Escrituras quem é esse anjo do Senhor. Em Êxodo capítulo 3, verso 2, depois do verso 6, nos diz que o anjo do Senhor, eu creio que é Jesus, Deus o Filho ali, ele diz: diga que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jó, e por aí vai. E aqui temos o que? Diz o seguinte, essa mesma frase é a questão é o seguinte, Jesus, se é Jesus ali, por que não repreendeu? Ora, mas o texto diz, mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende, e não é este um tição tirado do fogo? Então nós vemos o que aqui? Que o Senhor te repreenda, normal, não tem problema nenhum. O Senhor repreendeu, e Jesus disse o quê? Só que tem um detalhe importante que você esqueceu, que ali o Senhor Jesus, Miguel, ele não se importou em querer estar retrucando ao diabo pelo quê? O texto é claro. Ele diz o quê? Proferir o quê? Ato em quê? Infamatório. Infamatório. Nós sabemos pelo ordenamento jurídico brasileiro, eu acredito boas partes do país, só posso me referir a ele porque sou brasileiro, diz que difamação, injúria, calúnia, por aí vai. E ele nessa posição, o que ele fez? Jesus manteve a sua dignidade, não proferindo, não porque não desejasse, não porque não pudesse, não porque não poderia fazer isso, mas em Judas diz que os homens ímpios fazem isso com relação às autoridades, porém Miguel, sendo investido da autoridade que tem, ele ousou não difamar. Okay? O senhor ainda tem 30 segundos. Tem 30 segundos? É. Muito bem. Voltando lá então, para fechar lá em livro de Zacarias, capítulo 3, o último verso para considerar ali, é o seguinte. Ali nos fala que o anjo do Senhor, ele tem poder de perdoar. Né? Diz o quê? Tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele: tira-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Esse Senhor, eu identifico. Acabou. Como? Miguel, Jesus. Miguel, Jesus. Tá bom. Obrigado. Pastor Thomas, 3 minutos para os seus comentários. Muito bem. Pastor, o senhor não reparou no tempo verbal do verbo que o senhor mesmo leu aí em Zacarias. Em Zacarias não está escrito o Senhor te repreenda. Está escrito o Senhor te repreende. Sabe por que isso? Porque no hebraico o tempo verbal ali é o imperfeito, não é o imperativo. É o imperfeito. O imperfeito fala de uma ação futura, de uma ação presente ou de uma ação contínua. Ali o que está acontecendo é o próprio Senhor, o anjo do Senhor, dizendo: o Senhor é quem está te repreendendo. Não é uma ordem passada a um terceiro, como acontece em Judas 9. Em Judas 9, isso fica nítido porque a menção é não se atreveu.
Não é só o Senhor te repreenda, é ele não se atreveu. Para ele não se atrever, pode ter duas razões. Ele não tinha poder para tanto. Então é grande demais, é um peixe grande demais para o meu anzol. Ou ele não tinha as prerrogativas necessárias, ele não tinha autoridade para tanto. E é esse tipo de poder e autoridade que a gente vê ligado ao anjo do Senhor em Zacarias, prova de que não é o mesmo, porque esse anjo do Senhor em Zacarias tem autoridade, ele mostra e fala, o Senhor é quem está te repreendendo. Aqui, ó, sou eu aqui, é o Senhor que está te repreendendo, isso aqui acabou. Diferente desse que não se atreve. E, aliás, quando isso acontece, Pedro faz um paralelo, ele fala o seguinte, em 2 Pedro 2,9, ele fala o seguinte, o Senhor sabe reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então é isso aqui, o juízo infamatório não é difamar, falar mal dos outros, é lançar condenação, é declarar condenação. Aqui está dizendo que o Senhor sabe fazer isso. No versículo 11 diz, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante. Ou seja, quando acontece em Judas 9, de Miguel não se atrever a pronunciar esse juízo infamatório, isso mostra, Pedro mostra que ele é um anjo que, embora tendo força e poder, um arcanjo, ele não profere juízo infamante na presença do Senhor. Por isso ele confirmou, eu não tenho essa prerrogativa, essa autoridade não está comigo, essa autoridade eu tenho que passar para aquele que falou lá na presença do sumo sacerdote Josué em Zacarias 3. Aquele que falou, o Senhor está te repreendendo, é aquele que pode falar, e é a ele que ele recorre aqui. Então, não precisava nem ir no hebraico, o próprio português mostra que não é o Senhor te repreende, o Senhor aliás, o Senhor não te repreenda, mas o Senhor te repreende. O tradutor acertou, ele percebeu a aplicação do verbo no tempo imperfeito e não tem para onde correr. Ok, isso empatou, cada um dos dois debatedores fez uma pergunta, ouviu uma resposta e elaborou um comentário. Vamos para a segunda rodada agora. O evangelista Marcos Alves, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sua segunda pergunta. Vamos lá. Segundo as Escrituras, as coisas todas foram feitas por intermédio de Jesus. Ali no Evangelho de João, logo no início do capítulo, no verso 3, diz que tudo foi feito por ele, sem nele nada que foi feito teria sido feito. Os anjos são criaturas, então são subordinadas à autoridade do Senhor. Tudo bem. Em Êxodo 3, versículo 2, que eu havia comentado, ali temos ali o relato aquela teofania ali na sarça ardente. E ali é dito que Moisés diz que é o anjo do Senhor. Tudo bem. Miguel é um arcanjo. E segundo, inclusive o Senhor, ele é um ser criado. Ele é um arcanjo, portanto, ele é um chefe. Ele é o principal dos anjos. Ele tem anjo subordinado a ele. Não sei todos os anjos, é um destacamento de anjos. Sendo que ele é chefe dos anjos, podemos afirmar que ele, em grau de autoridade, está acima do anjo do Senhor, podendo ser até chefe do Senhor Jesus? Do anjo do Senhor? O senhor compreendeu? Compreendi. 3 minutos. Claro que não. E em nenhum lugar o anjo do Senhor está associado a Miguel. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado, interpretar em cada contexto do Antigo Testamento, cada menção do anjo do Senhor, porque em alguns contextos nós percebemos pela fala, pelos atos, que o anjo do Senhor é o próprio Senhor. Em alguns casos é um anjo do Senhor. Agora, essa conexão da criação, onde o senhor se baseou foi em Daniel 10:13, onde diz que Miguel é um dos primeiros príncipes. O senhor falou assim que ele é o principal dos anjos. Então, por ser arcanjo. Arcanjo aparece 2 vezes, não tem explicação, não tem aplicação. É difícil desenvolver isso. Mas Daniel 10:13 fala assim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Isso é um anjo falando para Daniel. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar e obteve vitória. Ao citá-lo como um dos primeiros príncipes, o termo hebraico, ahad ou ehad, significa um
dentre muitos. É aquele mesmo termo usado quando diz em Deuteronômio 6, fala assim, o Senhor nosso Deus é o Senhor único. É o Senhor único que existe em 3 pessoas. E por isso, ainda não se era revelado isso no Antigo Testamento, mas à luz do Novo Testamento, a gente percebe por que Errad, ou Had foi usado. Senão, Yahad ia ser usado. Yahad é o termo em que aquele é único, incomparável. Aqui Miguel é chamado de um dos príncipes primeiros, Errad, Hassarim, Haroshim. Um dos principais, coloca ele dentro de um grupo. Em nenhum lugar aqui dá para associar isso a Jesus. Aliás, eu nem entendi qual foi a conexão de Jesus como anjo de Deus, como criador. Foi mais um circo de Soleil aí. Então, de qualquer modo, o que esse texto mostra, como Miguel sendo um dos principais anjos, como um arcanjo, coloca ele dentro de um grupo como os demais. Não é dito em nenhum lugar que ele cria nada. A criação é obra de Deus. Ele é descrito como um protetor angélico do povo de Israel. Isso é colocado às vezes no livro de Daniel. Ele tem uma função que condiz com aquele texto que diz que a função dos anjos é ministrar aos servos de Deus. Então não tem conexão entre a atuação de Miguel como um dos principais, como um arcanjo, com ser criador de qualquer coisa, muito menos com o chefe de Jesus. Eu nem consegui fazer a conexão, é mais uma cambalhota hermenêutica. Bom, seus comentários, evangelista Marcos Alves, 3 minutos. Pastor, o senhor está com um problema muito sério com a sua hermenêutica, né? Vamos lá. O senhor disse que não vê associação, o senhor colocou criador. Tá. Vamos lá, então. O senhor disse que não vê associação. Então eu vou voltar por repeteco. 10, primeiro, o verso 13, entrei nessa questão, mas indo para 10, 13, diz aqui, mas a questão, mesmo que Miguel está ali, mas o texto da Bíblia 12, de Daniel, verso 1, diz, nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe. Isso já faz a diferença, independente de ele estar com quem quer que seja ali ao lado dele. Porém, o senhor diz que não vê link, o senhor fala tanto em hermenêutica, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro e ufaz. O seu corpo era como berílio, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras como o estrondo de muita gente. Aí eu vou novamente aqui, aí ninguém vai questionar, que aqui está falando em Apocalipse capítulo 1, versículo 13 em diante, até o versículo 15, que diz assim, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com assim. Já temos um estabelecendo alguma coisa. Não é tão aleatório como o senhor procura fazer parecer. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve, os olhos como chama de fogo. Nos remete lá. Aquele Miguel que está ali, capítulo 10. Os pés semelhantes são bronzes, polido como refinados, numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Então, não sei qual a dificuldade que o senhor tem em entender, a não ser uma coisa, o nome que se dá se chama preconceito teológico, ou o senhor bebeu demais de fontes de apologistas que falam a respeito de Ellen White, que todo mundo acha que é Ellen White. Não, pastor, aqui o senhor fala hermenêutica, faço o link, o senhor disse que não existe. Eu estou achando que o senhor está vendo muito circo de Soleil. O senhor fez um link de criação, não Sim. de roupa. Roupa é agora. E também não tem nada a ver com a roupa. Mas tudo bem, mas a questão da roupa já foi até na pergunta primeira, né? Temos capítulo 12, depois o link do 10, temos os livros abertos, vem a descrição do anjo forte, né? E aquela questão... Bom, tem tempo? 25? 20 segundos. 20 segundos? Então, pastor, só para mais um detalhe aí que o senhor havia colocado, o senhor pode perceber que Ellen White não é citado aqui. Ellen White, em momento nenhum, é citado. Eu cito apenas essas escrituras, aplicando o princípio que Isaías colocou, como eu li de início. Só. Tá bom. Pastor Thomas Tronco, agora é a sua segunda pergunta. Tá bom. Em Judas,
qual foi a intenção de Judas de citar Miguel? Por que ele, da onde ele não está tratando sobre anjo, ele está tratando sobre pessoas, sobre hereges, sobre pessoas que estão causando problema na igreja, que estão causando confusão, estão brigando, tá? Para que ele citou Miguel? Ele não está discorrendo sobre anjos, não é uma aula sobre anjos, ele cita Miguel por um propósito. Por que ele citou Miguel? Leia o contexto onde está a palavra que o senhor está perguntando. Do versículo 6 ao 10 diz assim: E há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam as autoridades. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a ferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, a menção a Miguel aqui faz parte de um argumento. E o argumento não é sobre anjos, não é sobre o corpo de Moisés, não é sobre Satanás. É sobre aqueles sonhadores alucinados que rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então a pergunta do senhor é... Qual foi o propósito de Judas ao citar Miguel no seu livro? 3 minutos. Tudo bem, pastor. O senhor disse tudo, né? Ora, o verso 10, esse porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, quanto a tudo que não compreendem, por instinto natural como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguem pelos caminhos de Caim, e movidos de ganância se precipitam no erro de Balaão e perecem na revolta. Esses homens são como rochas. Eu não vejo outra relação a não ser aqui, pastor, a questão de autoridade. O ponto é, só se refinar autoridades da igreja ou autoridades públicas? Esse seria o ponto. Então... Vamos colocar assim, sejam autoridades membros, líderes na igreja. E é a questão, o pastor colocou, era um movimento herético que havia ali dentro. E eu não tenho o que dizer, mas o exemplo é pego. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Mas o pastor diz, mas se não houvesse a necessidade de ser mencionado, a questão do corpo de Moisés seria citado. Era apenas citar um fato aleatório. Porque o livro de Deuteronômio não menciona sobre isso daí. Então, é interessante que o senhor colocasse que seria isso daqui. Eu vou colocar. Essa é a sua resposta? Sim. O senhor tem tempo ainda? Não, pode ir. Tá bom. O tempo estava atrapalhando. Ok, 3 minutos para os seus comentários. Eu não entendi nada do que o senhor falou. Bom, aqui a questão foi o seguinte. O que Judas está falando, ele está apontando o pecado e a razão de se derramar o juízo de Deus sobre esses homens, esses hereges, e oferece-se um paralelo com os anjos. Ou seja, até os anjos estão sob as trevas, guardados para trevas, quanto mais os homens. O versículo 6 fala, os anjos que não guardaram o seu estado, o Senhor está lá, eles não vão escapar. Quem dirá de vocês, homens rebeldes? Aí ele continua traçando paralelo entre homens e anjos, ambos sob a autoridade e sob o juízo de Deus. No versículo 8 ele vai falar desses homens que difamam as autoridades superiores, que rejeitam o governo e que são insubordinados, insubmissos, que não sabem seu lugar dentro da hierarquia. Muito bem, aí ele oferece como contraponto a realidade novamente dos anjos, na qual, sendo um anjo muito mais poderoso, mesmo assim ele não ousou proferir aquele juízo infamatório. Antes ele recorreu à hierarquia correta, que é o Senhor. Prova de que ele, assim como os homens, está debaixo de Deus. A intenção do autor é falar, não importa que sejam homens, que sejam anjos, o Senhor está sobre todos, o Senhor julga todos,
todos devem se submeter ao Senhor. Um anjo aqui, o único anjo que talvez pudesse almejar alguma autoridade, né? O arcanjo, podia dar uma carteirada, dizer, não, eu sou o arcanjo, vem cá, Satanás. Ele não faz. Então Judas oferece isso como razão para aqueles homens não agirem daquele jeito. Fala, nem o arcanjo, uma das criaturas mais poderosas do Senhor, não faz isso e vocês fazem. Então está aqui o problema de fazer teologia de um versículo só. É de pegar arcanjo e dizer aqui, ó, repreenda, está vendo, é Jesus, porque lá em Zacarias 3 mandou repreender, que era o anjo do Senhor. É teologia de um versículo só, isso é teologia de chave bíblica. Abre lá na chave bíblica, procura lá o negócio, e desconsidera o contexto. Justamente o contexto é uma prova de que Miguel está abaixo do Senhor, para mostrar que mais ainda abaixo estavam os rebeldes, dignos de toda a punição, e que, como os anjos rebeldes pecaram e estavam reservados para juízo, o Senhor tinha esses aqui também, desde há muito tempo, sido reservados para juízo, conforme Judas fala. Muito bem, estamos empatados. Cada um dos contendores fez 2 perguntas, respondeu 2 vezes e comentou 2 vezes também. Agora a gente vai para o intervalo. Na volta a gente terá a terceira e, acredito eu, última pergunta de cada um, se é, eu não sei, vamos ver como é que vai ser o volta já. Muito bem, o programa Vejam Só de hoje recebe o evangelista Marcos Alves, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e também o pastor Thomas Tronco dos Santos, da Igreja Batista Redenção. Eles estão discutindo se, segundo as Escrituras, é possível que Jesus e Miguel sejam a mesma pessoa. Já foram feitas 2 inquirições, então agora será o evangelista Marcos Alves é que tem a palavra. Tudo bem. Pastor Thomas. Para não confundir Tomás, né? Não, Pastor Thomas dissertou sobre Judas, e eu não vejo problema nenhum na questão da subordinação, já que Jesus, como veio como homem, se subordinou ao Pai e não se esvaziou de sua glória, mas de poder. Pergunta? Mas mesmo assim, né? Faz a pergunta que não tem tréplica, Vamos lá. Não. Vamos lá então. Se Miguel não é Jesus, por qual razão, segundo lemos em 1 Tessalonicenses 4,16, os mortos são ressuscitados quando ouvem a voz do arcanjo? O senhor pode ler o texto, que assim Posso não cobre ler? o tempo da resposta. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Lê o versículo. Vamos ler? Eu posso ler. Pode ler. Já está aberto aqui. Então lê. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, todos em Cristo ressuscitarão primeiro. É esse o texto, irmão? Exato. Então, qual é a pergunta do senhor? Pergunta é, se Miguel não é Jesus, por qual razão, segundo lemos nessa citação, os mortos são ressuscitados quando ouvem a voz do arcanjo? 3 minutos, pastor. Muito bem. É mais uma desconsideração do texto. No original grego, aqui, a mesma forma, a mesma preposição grega, se fala em, no dativo, ela surge antes de 3 coisas. Antes de a palavra de ordem ou alarido, ela surge antes da trombeta de Deus e ela surge antes da voz do arcanjo. Então, o que os adventistas costumam discorrer nesse texto é que essa voz de arcanjo é a voz de Jesus. Mas, se isso é a voz de Jesus, dada a estrutura do texto, a palavra de ordem também é ele, e a trombeta de Deus também é ele. É porque eles dizem o seguinte, que o Senhor mesmo, com sua palavra de ordem, com voz de arcanjo, eles apelam para esse tipo de tradução, né? Que é como se Jesus viesse com voz de arcanjo. Então, Jesus falou lá e era voz de arcanjo, e a voz... Bom, quando essa expressão no grego aparece, ela fala de um ambiente onde isso está. Não quer dizer que a pessoa veio com isso, quer dizer que havia aquilo na presença, em meio a. Então, 3 vezes isso acontece aqui. O Senhor mesmo, em meio a uma palavra de ordem, ele dá a palavra de ordem. Depois, em meio à voz do arcanjo, o arcanjo repete a ordem. Assim como em qualquer exército, o rei dá ordem e o
o general repete a ordem, dada a voz do arcanjo, ou com a voz do arcanjo, em meio à voz do arcanjo, e em meio à trombeta de Deus, uma trombeta. Então esse é o ambiente. O ambiente em que Jesus dá uma ordem, em que o arcanjo fala que é só a voz, né? Deve ser a repetição da mesma ordem, e uma trombeta que participa disso. Então Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, as pessoas, só para voltar na sua pergunta, as pessoas ressuscitam não porque tem voz de anjo, não por causa da voz, é porque Jesus volta. Tá? Descerá dos céus e os mortos ressuscitarão. Essa é a razão. Agora, quando se fala da voz do arcanjo, a voz do arcanjo não é de Jesus, é o ambiente em que ele vem, onde há um alarido. Ele vem no meio de um alarido, no meio de uma voz de arcanjo e no meio do som de trombeta. Ou ele é o alarido, ele é a voz de anjo e ele é a trombeta também. Aí é, mais uma vez, uma hermenêutica de cambalhota. A gente não considera essas coisas. Eu não posso fechar os olhos e fingir que eu não vejo. Ou eu mostro uma parte e a outra não. Eu dou a entender uma coisa e escondo o resto. O texto é muito claro nisso aqui. E essa versão, a Almeida, acertou aqui. Por isso ela marca o ambiente. Tá. Dada a palavra, ouvida a voz e ressoada a trombeta. Agora o senhor pode comentar em 3 minutos, evangelista Marcos Alves. Vamos lá então, a questão então quer dizer que é o senhor vindo que faz que a ressurreição ocorra? Pastor, mais oportunidade perdida do senhor. Vamos lá então, em João, capítulo 5, versículo 28, o que é que temos lá? 5, 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Não é vindo, não é questão do ambiente. É toda a questão do rein, o texto em grego, que seria traduzido em nossa língua como com, que Jesus, vamos lá, o alarido, o que é alarido? Barulho, grande barulho. E ali na citação, vamos ver aqui, no livro de Salmos 50, versos 3 e 4. Temos tempo? Tem. Quase 2 minutos. 50. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. O fato de vir com a trombeta de Deus, mais do que natural, anunciando a volta do Senhor. Então, o senhor fala tanto em como colocar a lente da erudição. Eu sou como um acadêmico, está correto nisso daí. Mas o senhor aplica tão pouco isso daí, pastor. O senhor comenta de que devemos sim, não dar cabalhota, o senhor tem citado isso o tempo todo, mas eu estou vendo que o senhor faz referência, tipo, o ambiente, não. O texto diz que não é o ambiente que lá, por causa desse ambiente que levantam-se, não. E não fica a questão respondida, né? Há uma voz, e essa voz vem com a voz do arcanjo. Não é o arcanjo que está perto ali, o arcanjo fala como só ele falasse. Não. Então o senhor comenta tanto, o senhor fala tanto. E mais um verso bíblico, de Isaías. Vai dar tempo. Sobre essa questão. Que não é só uma questão de ir lá, como o senhor diz, de chave bíblica. Isaías de novo, 28. O outro verso que eu não tinha lido. Porque é preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ok, vai dar para a 4ª pergunta. Tá bom. Não, agora é a terceira pergunta do pastor Thomas. Pode fazer? Pode. Muito bem. Tanto em hebraico, quanto em grego, quanto na Vulgata Latina, quanto na Vulgata Clementina, quanto no Novo Testamento grego, na Septuaginta, o nome de Miguel é sempre descrito literalmente Micael. É de onde vem o inglês Michael, né? E sempre há uma boa ocorrência. Fora, no português, que tem uma distinção entre Miguel e outros Micaías, não sei porquê, em hebraico, todas as línguas antigas é o mesmo, né? Cooperando com o hebraico.
acho que o mais antigo que eu achei, onde há uma certa divergência nisso, entre o Novo e o Antigo, é no italiana do século XVII, que um chama no Antigo Testamento de Micael e no Novo Testamento de Michele. Não sei de onde que veio essa divergência, né? Mas de qualquer forma, hebraico, grego, Septuaginta, Novo Testamento, Vulgata Latina, Vulgata Clementina, o nome de Miguel é Micaías. Aliás, Micael. Micael, que nome bonito. E isso é defendido pelos adventistas como um título honorífico, já que quer dizer quem é o Senhor. Então, obrigatoriamente, tem que apontar para Jesus. Jesus chegou lá e falou, eu sou Miguel, então quem é como eu, quem é como Deus. Então, muito bem. Me responda então, pastor, depois, me desculpe, eu não gosto de fazer pergunta muito comprida, mas essa precisava de um contexto maior. Quantas pessoas no Antigo Testamento têm o mesmo nome de Miguel? Micael, exatamente a grafia no hebraico, a mesma grafia na Vulgata Latina, a mesma grafia na Vulgata Clementina, a mesma grafia na Septuaginta. Quantas pessoas compartilham o mesmo nome do arcanjo Miguel de Daniel? Pastor, o senhor está... quantas? Eu sei que o senhor não sabe quantas são, eu não quero que o senhor fale o número. Eu quero só que o senhor trate a existência, eu já vou te dizer quantas. Tem 10 menções, depois eu cito. Sim, menções, mas o senhor colocou mesografia, né? Mesmo tudo, peraí, exatamente. Eu não entendi uma coisa. Para o relógio. Para. Qual é a sua pergunta? Para ele a poder pergunta responder. É, por que há outras 10 menções? Se Miguel é um título honorífico, por que 10 outras pessoas têm o mesmo nome? Agora, ficou claro, senhor. 3 minutos. Sem interrupção. Sim. Pastor, mas Josué também não é o nome do mês de Jesus? É. E quantos outros poderia haver? Eu não sei o que isso daí poderia implicar, pastor. Mas já que eu estou no tempo, é bom aproveitar a questão que ali o ouvinte, desculpa, o telespectador já está ciente, que o nome Miguel, né, significa quem é como Yahvé, ou quem é semelhante a ele. Isso daí, às vezes, nem é um nome, é um questionamento, é uma pergunta retórica. E o nome dele é uma pergunta retórica. Por que uma pergunta retórica? Justamente para quê? Para responder aquela ambição do diabo de querer ser semelhante ao Altíssimo, e foi derribado abaixo. Então, eu encaro como dessa maneira. Mas agora, como eu estou no tempo ainda, de 2 minutos, eu vou dissertar um pouco sobre essa questão também, já que foi falado a respeito da questão. Então, não posso deixar de mencionar que dentro de Daniel capítulo 12, no verso 2, diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. É tudo dentro de um mesmo contexto, de um contexto onde que mostra Miguel no período de grande angústia, vendo libertar o povo dele. Claro que isso daqui é uma referência escatológica para dias ainda muito futuros, apesar de não haver uma inferência que seja antíoco, eu discordo disso, porque eu sou de uma escola historicista, porém não é esse o ponto. Porém ali no livro de Tessalonicenses, com aquele link que foi feito com a respeito à voz do arcanjo, juntamente com a citação de João, e juntamente com essa citação que nos traz um contexto de um livro, um contexto que nos mostra de ressurreição de justos, eu vejo nitidamente e claramente, sem precisar dizer, está grafado aqui, que é Jesus, o nome que está se referindo a Jesus, que é o defensor do seu povo, não só no passado, como o seu povo agora. Ok, é isso. Tá bom. 3 minutos para os seus comentários. Muito bem. Essa menção de Miguel, uma das provas de que não é Jesus, é porque ele tem um nome. E ele tem um nome que outras pessoas levam. Eu citei que haviam 10 menções. Eu vou citar aqui os versículos, depois o pessoal pausa lá. Números 13:13. 1 Crônicas 5:13, 5:14, 6:25, 7:3, 8:16, 12:21, 27:18, 2 Crônicas 2:12 e Esdras 8:8. Todas essas são menções a homens com nome
Micael, mesmo nome do anjo, e nenhum deles é Jesus. A pergunta retórica vale para eles também, de que isso não é um título honorífico. Assim como todos os outros nomes eram homenagens a Deus. Por exemplo, Israel, o Senhor luta. Ótimo, Senhor, Deus luta, mas Jacó não era Deus. Era uma menção ao nome do Senhor, era uma homenagem ao Senhor, sem ele ser o Senhor. Jeremias, o que mais? O que quer dizer Jeremias? O Senhor é elevado. Isaías, a salvação é do Senhor. Micaías. Micaías é a mesma versão de Micael, só que ao invés de dizer que quem é como Deus, quem é como Senhor, Yahvé. Então, se aquele anjo fosse Jesus, não seria melhor ele usar o nome Micaías, porque o título Yahvé é muito mais marcante no Antigo Testamento para exaltar o poder de Deus. Mas eu acho que ele inventaria um nome, seria melhor, seria Micaani, né? Quem é como eu, Micaani. Pronto, aí sim ia dizer, opa, é um título honorífico. Agora, cá para nós, é um título honorífico de Jesus quando fala lá do anjo, mas quando fala de Números 13:13, quando mostra um homem, aí não, aqui não é título honorífico. Aqui é homenagem a Deus. Mas lá em Miguel, não, ali é título honorífico. Então é 2 pesos, 2 medidas. Onde me interessa que seja um título honorífico, eu digo o que é. Onde não interessa, eu digo outra coisa. Já sobre Não, a resposta que eu ia dar agora ia ultrapassar o tempo, eu paro por aqui mesmo. Okay. Muito bem, vocês vão fazer agora a última pergunta. E o tempo da resposta será só de 2 minutos. 2 para a resposta e 2 para os comentários e não mais 3. Senão não dá tempo. Eu sou econômico. Tá bom? Manda lá. Pastor Evangelista Marcos Alves, da Igreja Adventista 7º Dia. Sua última pergunta. Muito bem. No livro de Daniel, no capítulo 10, uma vívida descrição de Miguel vestido de linho. Já discutimos essa questão aqui. Se Miguel é apenas um ser criado, por qual motivo ele é apresentado trajando vestimentas sumos sacerdotais, quando sabemos que, conforme Hebreus 2, verso 17, somente Jesus é o nosso sumo sacerdote? 2 minutos. Eu custa crer que a base disso tudo é a roupa da descrição. Eu custo a crer. Porque em outros lugares fala de pessoas de roupas brancas, com a roupa. É assim, aqui tem a palavra linho, lá na chave bíblica tem a palavra linho. E lá em Apocalipse tem linho. Logo, toda vez que aparecer a palavra linho, tem a ver com o Senhor Jesus. Pega então uma chave bíblica, leitor de casa, pega uma chave bíblica, entra na internet, digita linho. E veja se digite cinto. Não vai aparecer, onde é que vai aparecer cinturão, cingido? Vai aparecer em Efésios 6, quando quem é cingido somos nós, crentes, para a batalha espiritual, né? A batalha contra o pecado, contra o mundo. Então eu custo a crer que o argumento é esse. Agora, o próprio texto de Daniel mostra como Daniel faz uma distinção entre aquela menção a Miguel e Deus. No versículo 17, depois de bambear as pernas dele, ele fala assim pro interlocutor dele: como pode, pois, o servo do Senhor, né, o servo do meu Senhor, a quem ele estava se referindo, né, com quem ele estava conversando, falar com o meu Senhor? Esse meu Senhor aqui é Deus. Então, ele não fala aqui, falar com Miguel. Miguel acabou de ser citado. Se é um tirífico de Jesus, cita de novo, mas não, ele usa outro termo, ele muda de assunto. E aí ele fala o seguinte: porque quanto a mim, já não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então, ao ouvir falar dessa mensagem, ele fala o seguinte: como é que você consegue falar com o Senhor? Porque eu já estou aqui bambeando as pernas de ver você. Então, há uma distinção entre Miguel e meu Senhor tremendamente clara no texto. 2 minutos para o evangelista Marcos comentar. Pastor, de novo o senhor, um homem acadêmico, respeito, gosto disso daí, mas não é questão de citar o linho, não é questão de citar o cinturão, é a questão que o texto bíblico posiciona o homem vestido de linho, e eu vou me remeter de novo, Apocalipse 1, versículo 13,
que diz que no meio dos candeeiros, o texto logo diz 7 candeeiros. Isso me remete ao quê, pastor? Isso me remeteria ao quê? Vamos pensar um pouco. A santuário, primeiro compartimento do santuário. Tipologia, o senhor é um acadêmico, o senhor citou tanta questão de hermenêutica, o senhor sabe disso. E continuando dizendo, com vestes talares, vestes compridas. Precisa dizer que é linho? Não. Cingido à altura do peito com uma cinta de ouro? Está claro isso daqui. Aí eu vou dizer, isto está parecendo, pastor, estou fazendo mais que um circo de Soleil, mais que um circo espacial. Agora, de novo, eu insisto com o senhor nessa questão, o seguinte, que ali na citação, esta é as vestimentas do sumo sacerdote. Se Miguel não é Jesus, por que Miguel está trajado com as vestimentas que o sumo sacerdote, que é Jesus, segundo Hebreus 2,17, deveria estar trajado? Por quê? Não é? Não deveria? Porém, vamos lá, de novo, agora vou voltar aqui. Se este Jesus que eu faço esse intercâmbio aí, eu vou para Daniel capítulo 7, que verso eu vou consultar aqui? Eu vou mais adiante. Está faltando tempo? 20 segundos. 20. Espero que eu tenha tempo. Depois continuei olhando, e eis outro semelhante... Desculpa, não é essa citação... E acabou o tempo. E acabou o tempo, desculpa. Fábio. Não tem problema. Agora, a última pergunta do pastor Thomas Tronco. O senhor disse que Miguel era Jesus. Melquisedeque também era Jesus? Então, repete, por favor. O senhor disse que Miguel era Jesus. Melquisedeque também era Jesus? Não. 2 minutos. Não é Melquisedeque não é Jesus. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Daí é uma coisa que o senhor sabe. Porém, não obstante a isso daí, eu posso adiantar essa questão e dizer que Jesus é sumo sacerdote de um santuário, que nem diz o livro de Hebreus ali, do verdadeiro santuário não feito por mãos humanas. Eu gostaria de consultar essa citação, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 8, no versículo 2. Capítulo 7. Não. Hebreus 8, versículo 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. E dos quais, e verso 5 diz o quê? Os quais ministram em figura, isso é uma referência clara ao sistema ritual que havia aqui, das coisas celestes, assim como Moisés foi divinamente instruído. Quanto? Ainda tem um tempo? Tem 1 minuto. Como Moisés foi divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. E o texto continua também dizendo, aproveitando o momento, e Jesus, que é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ministra no santuário celestial, que o senhor sabe que isso é uma característica nossa. Inclusive, podemos ver ali no livro de Apocalipse, versículo 15, capítulo 15, verso 5, diz o quê? Depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E para concluir, faltando pouco tempo, em Apocalipse 11, versículo 19, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança se encontrava justamente no lugar santíssimo do santuário celestial. Muito bem. Acabou? Acabou. Vamos ganhar tempo. Então, 2 minutos seus comentários. Tá bom, o senhor acertou dizer que Melquisedeque não é Jesus, não é mesmo. Mas eu vou entrar pela porta que o senhor abriu. Tá? Que o Adventismo abre para chegar a dizer que Jesus que Miguel é Jesus. Eu vou dizer o seguinte, em Hebreus 7:1, porque este Melquisedeque quer dizer rei de justiça. Opa, Jesus é o rei de justiça, porque a Bíblia diz que ele é o justo. Ele traz a espada de justiça. Ah, então só pode ser Jesus. E tem mais, diz que ele é o rei de Salém, rei de paz. A Bíblia diz que reinará paz quando ele vier. Ah, não, só pode ser Jesus. Sacerdote do Deus Altíssimo. Pronto. Então quer dizer que ele é o intermediário entre o Deus Altíssimo. Ah, então Melquisedeque é Jesus. Então, peraí. Então vamos continuar aqui. Versículo 2 aqui. Também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois o rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai nem mãe, sem genealogia. Olha só, é Jesus aqui. Então, e aí vai. Aí eu chego no versículo 15.
Aí eu chego no versículo 15 e digo assim, e isto é muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. Aqui Melquisedeque é um, e Jesus é o outro sacerdote semelhante a ele, ou seja, rei em Jerusalém do mesmo jeito, sacerdote em Jerusalém do mesmo jeito. Então, ele é uma comparação, mas segundo o seu jeito de interpretar Miguel, o nome Melquisedeque é um título honorífico, então só pode ser Jesus. É sacerdote do Deus Altíssimo, é rei de paz. A Bíblia fala que Jesus vai trazer a paz. Ah, se vai trazer a paz, então... diz que pagou dízimo para ele. A gente leva dízimo na igreja e entrega para Jesus. Ah, então só pode ser Jesus. E aí, quando chega no texto que mostra que não é Jesus, eu falo, não, mas esse aqui não. Esse aqui não. Assim como aquele que diz que Miguel não ousou infamar, né, ou trazer a condenação. Esse não vale. Bom, você ouviu aí de casa 4 perguntas, 4 respostas e 4 comentários de cada um deles. Portanto, é um monte de coisa aí que você tem para trabalhar. E daqui a um tempo vai para o site da Redenção, como todos os outros, a pessoa pode assistir com calma. No site do Vejam Só também. E você tem mais um privilégio. Se você for lá no vejamsó.com.br, você vai na aba Convidados e você tem o contato direto com o evangelista Marcos Alves, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e também do pastor Thomas Tronco dos Santos, da Igreja Batista Redenção, aos quais eu agradeço a presença. Vamos ver quem é que vai levar o kit da grade, quem é? Miguel Carlos, falando tanto de Miguel aqui, ganhou um Miguel, olha lá. Ele é da capital paulista, isso aí é sinal. É, isso aí. Tá bom. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, até o próximo Vejam Só.